Olá, obrigado por estar novamente aqui no Godcast. Toda segunda-feira e quinta subimos um vídeo novo no canal. E hoje vamos falar sobre uma passagem que está no livro do profeta Ageu, profeta menor, não por importância, mas porque o livro é bem curtinho. Capítulo 2, leremos os versículos 4, 5 e 9. Reflexo da palavra que o Espírito ministrou aos nossos corações no culto de domingo, ontem à noite. Diz assim o texto, Ageu 2, 4, 5 e 9, está escrito: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. No versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. E lá no versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos lá. Agora a pergunta que não quer calar: por que a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Talvez você já ouviu muitas pregações a respeito disso, mas não parou para investigar e ter um panorama histórico, e vamos tentar trazer e aplicar um pouquinho para a nossa vida do cotidiano também, tá? Porque a palavra ela é um texto antigo, mas ele nunca é obsoleto, amém? Então vamos lá. O panorama histórico para a gente entender do que se trata essa profecia é o seguinte: o povo de Israel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Começou em 605 a.C. Depois teve uma segunda leva de pessoas cativas em 597. E depois em 586 veio a cartada final da Babilônia e destruiu toda Jerusalém. Samaria já tinha sido levada cativa faz tempo, e depois pegaram Judá também e destruiu tudo. O primeiro templo ficou em ruínas, a cidade toda foi queimada, foi uma desgraça, e eles foram levados cativos, ou seja, como escravos mesmo, para servir um rei ímpio ao Império da Babilônia. Só que Deus levantou um homem chamado Ciro, e ele chama esse homem, que era um ímpio, de meu servo, para você ver que ser servo significa que você está trabalhando para Deus. Não, por isso que a gente tem que ser filho, não só servo, amém? Deus levantou um homem chamado Ciro, que era o imperador do Império Medo-Persa, e Ciro derrotou a Babilônia. Quando isso aconteceu, Deus novamente inspira o coração de Neemias, para Neemias chegar no rei Ciro e dizer: olha, libera a gente para voltar lá para Judá, para reconstruir Jerusalém. A gente não quer guerra com ninguém, não vamos atrapalhar, não precisa gastar com a gente, não precisa enviar soldado no caminho, nem carro, nem cavaleiro. Deixa a gente ir quietinho, a gente vai voltar tranquilinho ali para Jerusalém, ficar no nosso canto, é só isso que a gente quer. E aí o rei Ciro falou: tá bom, vou deixar. Então ele permitiu, e eles voltaram. Assim que eles voltaram desse exílio, desse cativeiro, começaram a reconstrução. Primeiro eles construíram os muros. Isso você pode ler muito bem ali no livro de Neemias, no livro de Esdras. Você vai ter um panorama geral do que estamos falando aqui. E logo depois dos muros, eles começaram a se preocupar novamente com a vida deles. Vamos trabalhar, vamos plantar, vamos colher, vamos edificar as nossas casas, vamos atrás da nossa segurança financeira, do nosso conforto. E nesse cenário, Deus levanta o profeta Ageu para dizer para eles assim: vocês estão preocupados em construir, em enriquecer, em ter casas confortáveis, enquanto o meu templo ainda não foi reconstruído, está em ruínas. Então vocês são loucos. Vai vir juízo sobre vocês. Vocês têm que parar e priorizar as coisas de Deus primeiro, né? Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E eles estavam pecando novamente nisso. Esse é o erro de todo ser humano, a gente sempre faz isso. Para pensar, toda vez que você está bem, é um momento que você está mais vulnerável, porque você se sente menos dependente de Deus. E quando isso acontece, você começa a se preocupar só consigo mesmo, para de ouvir a voz do Espírito, para de querer fazer a vontade de Deus e se preocupar com as suas questões, e você se torna vulnerável. E aí que o inimigo vem e ele tenta te derrubar e te escravizar novamente, ok?
voltando lá para a questão. Então, Deus levantou o profeta Ageu para falar com eles, falou com Zorobabel, que era um representante governamental de Judá, e também falou com Josué, que era um sacerdote. Veja bem, Deus nunca vai entregar um projeto grande, alguma coisa grande para fazer para um homem só, tá? E ainda mais depois que Cristo veio, morreu, ressuscitou, o Espírito foi derramado em toda a carne, todo aquele que quiser vir, né, beber da água da vida, vem e beba e se sacie. O Espírito Santo está aí para quem quiser, para quem buscar. Nós todos temos acesso, o véu foi rasgado, então a revelação ela vem para todos. O entendimento das Escrituras, quando eu falo revelação, eu estou falando entendimento das Escrituras, amém? Essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, ela é para todos. E no versículo 4 a gente vê claramente isso. Ele falou, a profecia foi para Zorobabel, foi para que era um líder governamental, foi para o sumo sacerdote Josué e também foi para todo o povo da terra. Ou seja, para todos. Vamos fazer um mutirão, vamos cada um pegar uma coisa aí, uma enxada, uma pá, um tijolinho, argamassa, cimento. Cada um vai colocar um pouquinho a mão e vamos reconstruir a casa do Senhor, um trabalho em conjunto. Esse trabalho não tinha remuneração, eles fizeram isso por amor, porque era uma necessidade, eles se ajudaram, não tinham os recursos, é diferente da glória da primeira casa. A primeira casa era o templo de Salomão, que foi destruído na terceira investida, quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Samaria já tinha sido destruída faz tempo, tá? Judá ainda resistiu mais um pouco. Em 605 veio a primeira leva de pessoas sendo levadas cativas. Depois em 597 a segunda, e na terceira, 586 a.C., foi matador, destruiu tudo, levou todo mundo, e o templo foi destruído, queimou, tudo foi horrível, tá? E aí o que acontece? Só que esse templo de Salomão, ele era muito maravilhoso, muito lindo, ele tinha muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Só no Santo dos Santos do templo de Salomão, que é o primeiro templo, tinha aproximadamente 600 quilos de ouro, só no Santo dos Santos. Existiam duas colunas na entrada, Jaquim e Boaz, que significa o Senhor sustenta e o Senhor é a minha força. Eram duas colunas maciças, agora não lembro se é cobre ou bronze, enfim, mas eram duas colunas imponentes, e vinham pessoas de todos os cantos ver a glória daquela casa, daquele templo, e se maravilhar com a sabedoria de Salomão. Só que aquele templo, que tinha muitos recursos e riquezas, fracassou. Agora o segundo templo, que não tinha ninguém remunerado, que foi de baixo para cima, não foi um trabalho que começou de baixo para cima, não de cima para baixo, que não tinha recursos financeiros, nesse lugar teve mais glória que o primeiro. Por quê? Aguenta mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. Às vezes, presta atenção agora no que eu vou falar para você. Às vezes é melhor você ter fé do que ter os recursos. Porque se você tem os recursos, mas você não tem a fé, não existe aquela força motriz, aquele impulso inicial para você começar e fazer acontecer. Você fica estagnado, frustrado, você não tem uma direção, você não acredita. Não adianta ter recursos se você não tem fé. Então às vezes é melhor ter fé e crer que Deus vai preparar os recursos e começar a trabalhar, começar a fazer. Amém? Então voltando lá, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, porque o que torna um lugar rico não é o seu exterior, mas o seu interior. O que torna um lugar glorioso não é o quanto ele é bonito por fora, mas quanto ele é bonito por dentro. E o que torna tudo isso tão especial é quem frequenta esse lugar, quem santifica um lugar. O lugar em si não é santo, agora quem chega no lugar santifica o lugar. Então nesse segundo templo, Jesus pisou nele, tá? Ele é o mesmo templo que Herodes reformou na época de Cristo, e Jesus pisou nesse templo, o Deus encarnado. A gente já falou aqui no canal, o próprio Deus se fez homem, se materializou, veio aqui como uma missão de resgate pela sua vida, pagou o preço que nós não poderíamos pagar, nos reconciliou consigo mesmo, fez a paz entre o homem e Deus novamente, e um dia seremos glorificados por essa poderosa obra redentora que Ele fez. Este Deus pisou nessa segunda casa. Ele pisou, Ele ensinou, Ele conversou com pessoas. Ele falou que nesse segundo tempo Ele falou que Ele veio resgatar os cativos, a anunciar as boas novas.
Ele veio o quê? Trazer a paz. Por isso que no versículo 9 diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque o Senhor dos Exércitos pisou nessa segunda casa, nesse segundo templo. E neste lugar, a palavra diz, darei a paz, diz o Senhor, porque Jesus é a paz do homem com Deus. Ele cessou as guerras entre Deus e o homem. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Antes éramos inimigos de Deus, através de Cristo nos tornamos amigos. Antes éramos servos, hoje somos filhos. Antes éramos escravos, hoje somos livres. Antes éramos criatura, hoje nós somos, ainda por um tempo, criatura, mas nós temos o penhor da herança, que é o Espírito. Nós já somos filhos e seremos também glorificados. E agora eu vou te dizer, a glória da primeira casa foi uma, a glória da segunda casa foi outra, e a glória da terceira casa é ainda maior, porque Joel 2 diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e o Espírito Santo foi derramado. É por isso que você está assistindo esse vídeo. E eu quero te dizer que em 1 Coríntios 3, versículo 16 diz, é uma pergunta: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então você é santo não porque você é perfeito, mas porque Deus habita em você. Então cuidado com essa casa, com esse templo que é o teu corpo, que é a tua vida, que é a tua mente. Preserve esse lugar honrado, glorificado para o nome do Senhor. A glória desse terceiro templo, que é o Espírito dentro de nós, é ainda maior. E quando Ele voltar, Deus será tudo em todos e será para sempre. Amém? Só um último versículo aqui, porque eu não posso deixar passar, o vídeo já está ficando um pouco longo. Em João 2, os fariseus, os escribas, aquela galera ali que eram os religiosos da época, né? Eram os crentões da época, que se achavam certinhos e não tinha, eles eram os únicos que estavam certos, os detentores da verdade. Eles ficavam teimando com Jesus, né? E aí Jesus falou para ele: olha, este templo ele vai cair, só que em 3 dias eu vou levantá-lo. E eles disseram, né? Em 46 anos foi edificado este templo. Demorou 46 anos para edificar esse templo. Ainda está falando desse segundo templo. E tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo, diz no versículo 21. Eu li o 19, 20 e 21. Então Jesus construiu um templo eterno para si, que é o homem regenerado. É a glória da terceira casa, é o segundo Adão, é você, sou eu, livres da maldade, com a consciência purificada, sendo a cada dia lavados, regenerados pela obra maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Ele construiu um terceiro templo e Ele vai tornar esse templo eterno, que é a tua vida. Ele vai habitar em ti para sempre. Então fique com essa palavra e espero que tenha te ajudado a entender esse mistério da glória da segunda casa, e que o seu coração tenha fervido de alegria em saber que você é a terceira casa, que ainda é mais gloriosa, e esse terceiro templo nenhum homem, nenhum demônio, nada pode derrubar. Quem nos separará do amor de Deus? Não é a altura, não é a largura, não é a profundidade, não é a droga, não é a prostituição, não é o vício, nada, não é o desemprego, não é a doença, nada pode nos separar, porque mesmo que te matem o teu corpo físico, a tua alma está ancorada no Senhor. Ele é o penhor da nossa herança. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por assistir este vídeo, e nos ajude aí seguindo o canal do YouTube. Falta pouquinho para a gente atingir os 100 inscritos. Ative o sininho se você quiser receber sempre uma notificação. Temos nos esforçado para toda segunda e quinta gravar um vídeo. Ainda não tem um horário certo, tá, para subir esses vídeos, mas temos nos esforçado e até então temos conseguido. Se um dia eu falhar, me perdoe, amém? Não se espelhe no Mateus, não se espelhe em homem. Os homens foram colocados por Deus para nos ajudar na caminhada, mas faça como diz em Hebreus 12, olhai apenas para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele nunca vai falhar com você. Deus abençoe a sua vida. Abração.